Então agora eu vou falar um pouquinho sobre o Museu de Zoologia, que é o evento da quarta-feira, é o evento que me faz pegar o transporte público para chegar na localidade. É o dia em que eu tenho mais contato com muitas pessoas, porque geralmente ele inicia em horário de pico e termina em horário de pico. Então é aquele momento em que você vai transicionar pela galerinha que tá saindo do trabalho e é sempre uma loucura. Na hora de voltar pra casa é mais denso, né? É aquele horário ali das 6 horas, 6 e meia, 7 horas. Tá todo mundo saindo do trabalho, tá um caos no metrô. E eu pego uma das linhas mais densas, assim, que é a linha amarela. Então eu passo pela luz para poder chegar na linha amarela. E a luz é o centro de concentração, de disseminação de todas as redes, né? Então realmente eu pego muita gente. Então vamos lá, né? Saindo ali do Museu do Ipiranga, que também é um prédio ali com os seus vínculos com a USP. Vocês vão estar ouvindo alguns sons de fundo, eu sinto muito por isso, mas é que eu realmente moro do lado aqui da pista, então eu não consigo controlar isso. Voltando. Então ele é um prédio com associações USP e, enfim, você vai ter uma plaquinha bem na entrada assim da escada com USP gigantesco, e daí mesmo, literalmente na mesma calçada, a gente tem o Museu de Zoologia. Então são dois prédios muito importantes para os quesitos históricos de São Paulo, né? A gente tem um prédio que conta aí a história do Brasil, e na verdade eu tenho um detalhe importante sobre isso, mas a gente pontua isso um pouco mais à frente. E a gente tem esse outro prédio que conta a história do mundo, né? A gente tem fósseis, a gente tem todos os tipos de organismos possíveis e imagináveis. É assim, um centro de concentração para a questão da vida aqui no nosso país. Então o Museu de Zoologia ele tem muita coisa, a gente tem muitos curadores referentes a diversas coleções, então é um lugar excepcional e também é gratuito, sabe? Ele na verdade não tem data assim para gratuidade. O Ipiranga tem, que é a quarta, né? Mas o de Zoologia ele é sempre aberto ao público de forma gratuita. Então eu recomendo muito que vocês vão a que vocês estejam presentes nesses ambientes. Às vezes a gente se sente um pouco assim intimidado pelo ambiente, é um ambiente grandioso, é um ambiente em que geralmente a classe mais alta é quem tem acesso. Mas a gente também tem que tomar esses espaços, são nossos, né? Eles são espaços públicos, então a gente que é pobre também tem que estar nesses lugares. E depois que você entra, você abre uma nova gama de conhecimento ali e literalmente você adentra um novo mundo, né? Então, nessa quarta-feira, a gente foi para o Instituto de Botânica. Eu vou colocar algumas imagens do que a gente viu. E vimos 3 coleções. Lá tem N coleções de N organismos possíveis, mas são organismos presentes ali no reino das plantas, né? Então, organismos que estão nesse meio. A gente começou com a coleção de fungos e a curadora desse meio, ela é responsável por fungos orelha de pau, que são aqueles que a gente sempre vê em troncos de árvores ou nas próprias árvores e tem dimensões muito variáveis. Então ela trouxe pra gente avaliar, né, pra gente dar uma olhada em um grandioso. Ele era desse tamanho aqui, ele era realmente muito grande e cheio de camadas. Então às vezes a gente se pergunta, né, o que aconteceu? Porque pra mim esses fungos pau de madeira, esses fungos orelha de pau, eles já vinham com essas camadas. E daí ela me trouxe que não, na verdade, o que acontece? Os fungos, depois que eles passam por esse processo de esporificação, acho que é esporificação porque são esporos, eles liberam esses esporos, eles concluíram a vida deles, então eles falecem, alguns. No caso do orelha de pau, ele cria uma nova camada, e essa nova camada é quem vai soltar os esporos agora. Então ele vai criando camadas ao invés de falecer, e você consegue ver ali, né, as camadas do fungo. E esse que ela levou pra gente tinha muitas camadas, e é uma coisa excepcional. Ela explicou o processo de como é você fazer a retirada do campo, né, desse material para levar para o instituto.
você remove ele e deixa secando no ambiente. É importante que ele seque. E eles têm até secadoras mais profissionais voltadas para esse quesito, e eles colocam, né, para remover bem a umidade, porque o fungo dá fungo. E se o fungo der fungo, o novo fungo vai consumir o fungo qual você está estudando. Isso é um problemão, né? E é louco isso, mas enfim. E daí tem alguns fungos que você tem que tomar cuidado. E como eles crescem muito rápido, algumas espécies são muito rápidas assim, para disseminação, eles tomam uma placa muito rapidamente. Ela estava comentando que tem um ali, era um branco, que em uma semana já tomou o espaço total da placa, e daí você tem que vir, remover ou colocar em uma placa maior. Enfim, é um trabalho árduo. Então o que eles fazem? Eles tiram um pedaço do fungo, armazenam dentro de um potinho com uma solução que inibe, né, o crescimento desse fungo. E daí quando eles precisarem cultivar em cultura, eles removem um pedaço, alimentam ali com o que for necessário, e o fungo volta à vida e se estende para além pro tamanho da placa ali, né? Ela levou algumas placas pra gente com alguns fungos. São muitas as possibilidades. Então, cara, é fascinante. Essa pra mim foi a parte mais legal de todas. Eu realmente gosto muito de fungos. É uma experiência muito gostosa. Principalmente ver os tipos que existem. Eu fiquei até com algumas dúvidas e tal. E o e-mail dela ficou disponível pra gente entrar em contato, pra fazer perguntas. E eu realmente devo enviar algumas perguntas, fiquei com algumas dúvidas. Mas o trabalho dela é excepcional, foi de longe um dos meus favoritos. Então, acho que o trabalho dela é isso. Não sei se ficou faltando alguma coisa. Se tiverem dúvidas e quiserem deixar aí, eu posso tentar responder se for algo que eu souber. Caso contrário, a gente dá um jeito. Aí a segunda coleção que a gente viu foi a coleção de briófitas. A coleção de briófitas, cara, houveram descobertas incríveis. Assim, a coleção em si pra mim não foi tão interessante, mas os fatores que permeavam ela foram bacanas, sabe? Então já começa que o prédio ali, a sala onde ficam armazenados todos os materiais, eles têm um cheiro de naftalina muito, muito forte. E daí o curador responsável por essa coleção, ele é curador de lá há 20 anos, ele explicou que eles não usam naftalina naquela sala há 10 anos. Só que por causa da sublimação, o material gasoso grudou em absolutamente todos os cantos da sala. Então, mesmo há 10 anos não utilizando a naftalina, o cheirinho dela tá presente. E maluco, né? No caso das briófitas, eles realmente precisam evitar a umidade. E também eles precisam evitar a questão de bichinhos, né? E o que eles têm utilizado lá para manter esses bichinhos fora, barata, qualquer coisinha que venha comer esse material orgânico de estudo, é ar-condicionado. Então o ar-condicionado fica o dia inteiro ligado. A temperatura ideal, pelo que o curador do Museu de Zoologia falou, para todas as coleções possíveis, é ali no máximo 22 graus. Então de 22 para baixo é o ideal. Isso evita que organismos venham a viver naquele ambiente. Mas no caso das briófitas, a questão da umidificação ela não é um fator muito importante, porque geralmente as briófitas elas possuem um inibidor de fungos. Nesse momento, eu pensei, bom, a gente acabou de sair da sessão de fungos e aí a gente descobre que as briófitas elas produzem certos componentes químicos que evitam a vinda de fungos. Eu fiquei, uau, que coisa incrível. Porém, ela não inibe a visita de insetos, né, que possam vir a consumir esse material. Enfim. Nessa coleção, na verdade, todas as coleções elas são gigantescas. A gente não tem noção porque todas elas estão em armários, e aqueles armários que você vai rodando assim, ele vai abrindo. E todas elas estão em envelopes, e cada envelope tem o seu material e um cardzinho com quem coletou, quando coletou, de onde coletou. Então são informações muito precisas. Todas as coleções elas estão digitalizadas. Como é uma instituição pública, é necessário que todos esses materiais estejam digitalizados e divulgados assim para toda a comunidade, porque realmente para a comunidade ter acesso, né?
Então, por exemplo, na coleção de briófitas, se eu não me engano, ali tinha 22 mil espécies de uma coisa, e daí vai estendendo. Eu ainda tô um pouco perdida nas questões das nomenclaturas. Então, a gente tem famílias, tem tipos, tem... enfim, forma de classificar os organismos, e eu ainda não consegui sentar para avaliar isso, né? Os reinos, os tipos. Então eles vivem falando termos técnicos que para os biólogos é uma coisa normal, mas para mim eu fico tipo um pouco perdida. Mas mesmo assim ainda continua sendo uma experiência excepcional. E voltando para as briófitas, né? Houveram 3 curiosidades que o moço curador dessa sessão divulgou. A primeira é que no filme do Senhor dos Anéis tem aquela parte em que o Frodo e o Sam tá caminhando por uma ponte e tem uns corpos que não estão decompostos ali, e a gente não tem uma explicação do porquê que eles não foram decompostos, né? E daí ele explicou pra gente que não é magia, tanto é que o Tolkien, ele realmente não cita que é magia. Na verdade, existem briófitas ali naquele local, e essas briófitas deixam a água ácida, fica com pH de 1. Então, micro-organismos ali têm certas dificuldades. A gente precisaria de extremófilos para poder fazer a decomposição daqueles corpos. E é por isso que aqueles corpos estão ali. E nesse momento eu falei, caraca, que incrível! Tipo, eu nunca imaginei isso, sabe? E eu li os livros, eu assisti os filmes, mas realmente nunca tinha chegado a essa conclusão. Enfim, a segunda é que existem coleções que têm o nome de coleções de trincheira, pelo fato de que muita gente na guerra, muitos homens na guerra, eles se casavam para ter um estímulo para voltar para casa. E aí, o que acontece? Eles não sabiam escrever, muitos deles. Para conversarem com suas companheiras, eles pegavam flores, colocavam dentro de um envelope e enviavam. E eram flores que representavam de alguma forma a esposa. E muitos deles, depois que voltaram da guerra, entregaram, né, esses envelopes com essas flores para os museus. Então é muito bonitinho. Mesmo que você não saiba ler ou escrever, você ainda pode entrar em contato com a sua amada e deixar ali a sua demonstração de amor através de briófitas. Outro ponto muito legal é que as briófitas estão em literalmente todos os lugares do planeta. Tem em qualquer canto. Elas realmente tomaram o planeta de uma forma absurda. A gente que é, assim, ser humano, acha que a gente dominou o planeta, mas na verdade tem organismos muito, muito mais incríveis que nós, entendeu? A gente só adapta o ambiente, mas elas estão aí, ó, há muito tempo. E por fim, eu acho que da seção de briófitas tem o envelope mais antigo que eles têm guardado lá, com material. E esse material é de 1846 e tá lá presente. Ele não pegou pra gente olhar, porque realmente não sei, eu acho que se algum dos estudantes tivesse pedido pra dar uma olhada, ele tinha pego o envelope aberto pra gente avaliar o que era. Mas ninguém pediu. Você poderia pegar ali qualquer envelope das gavetas e abrir pra olhar. Só que não podia devolver ali pros armários, porque realmente todos eles têm o seu lugar de posição, e eles precisam estar naquele local, porque senão fica perdido para sempre, você nunca mais acha. Então, um dos problemas das briófitas é que são muito material, é muita coisa mesmo, e o curador ele tá organizando isso agora por famílias e tipos, só que ele vai precisar de uma força muito grande de trabalho. Como eu falei, as coleções beiram as centenas de milhares de material, então é uma coisa que vai requisitar muito tempo, vai ter que fechar, né, a questão dos lugares de pesquisa ali, porque vai levar um tempo para organizar isso. Então, todas as sessões elas estão separadas por ordem alfabética e por ordem de data. Então, mas como tá tudo digitalizado, você joga no computador, eu quero todas as famílias de tal tipo de briófita. Daí ele vai dando pra você em que lugar do armário e qual armário tá guardado aquele material. Então é tudo solúvel.
Outra coisa interessante, só para fechar da questão das briófitas, é que existem pesquisadores que não estão interessadas na briófita em si, mas em sim organismos que estão presentes ou material histórico que está presente ali. Então ele contou o caso da fuligem de alguns materiais de 1800, 1900, em que na hora em que o curador ou pesquisador está removendo aquele material, cai fuligem, né, do ambiente sobre a folha, e vê alguns pesquisadores, historiadores, pegam a fuligem daquele material e fazem pesquisas para identificar como que era o ambiente naquela época. E citou até a questão de pesquisa de tardígrados, né, que existem tardígrados que estão ali naquele material, vem pesquisadores, removem esse tardígrado para fazer estudo. Então, se estende para muito além dali da questão botânica, só botânica. Então, vai para a questão histórica, para a questão climática, enfim, maravilhoso. Eu amei a sessão de botânica, não tanto quanto a de fungos, mas gostosas. E aí, a gente vai para a última sessão, que é a sessão de algas. Essa eu fiquei meio tentada, assim, não sei se gostei tanto quanto as outras duas, mas é uma coleção grandiosa também. Mostraram pra gente, né, alguns materiais, a gente tem fotos. Então, tem algumas bolinhas de cálcio que eram, né, de algumas desse material, né, de algas. Isso é marinho. Todas essas que a gente viu. Todas marinhas. Para litoral, mergulha. É legal. E existem N formas de algas, todas elas estão preservadas em envelopes. Cara, é muito incrível porque o material tem 50, 100 anos e ele continua preservado com a coloração. Não todos, tá? Tem alguns que depois que você tira do ambiente, ele começa a perder a coloração, dependendo da forma em que você guarda esse material. Ele realmente perde toda a cor e fica esbranquiçado, mas tem alguns que se mantêm ali na coloração. Você olha aquilo e fala, uau, isso aqui é incrível, é muito maravilhoso. Tanto é que nessa coleção, a curadora, ela falou que tinha um material ali que estava guardado há 50 anos e um pesquisador veio, levou um pedaço e conseguiu reviver esse material. Então, depois de 50 anos inativo, ele ainda estava vivo e foi utilizado ali para pesquisa. No caso das algas é um pouco mais complicado a questão, porque eles não armazenam em álcool, e álcool é bom para o DNA, certo? Então, ela disse que para resolver esse problema, eles colocam em placas, né? Um pedacinho do material é guardado em placas, e essas placas elas servem para fazer essas análises de DNA ou coisas desse tipo, mas geralmente todo o material ali da questão das algas, eles são guardados no meio líquido, né, que seria... Eu não vou lembrar exatamente o que é agora, mas é diferente de álcool, realmente não é álcool. E aí essa coleção ela vai mudar para um outro prédio, então ela tá muito bonitinha. A curadora ela passou um ano com o lugar fechado, né? Mas ela organizou tudo, sabe? Ficou bonito pra caramba, realmente parece que tava um caos. E ela conseguiu reorganizar todos os materiais e só ela mexe nos armários, então foi muito gostoso. Essa foi a que a gente menos viu o material. A curadora ela só abriu um e era uma alga assim bem simplóriazinha, mas estava bonitinha ainda. Ela era bem velhinha, só que estava verdinha ainda, um ter bem bonitinho. E por fim é isso, foi uma experiência bacana. A próxima visita agora vai ser pro MAI, né? O MAI, ele fica aqui no meu instituto, então basicamente não vou precisar me deslocar até o Museu de Zoologia. Eu só preciso sair da minha casa e me deslocar até o museu é o MAI, né? MAI é Museu de Arqueologia e alguma outra coisa que eu não vou lembrar o nome agora. Enfim, eu achei que foi muito bacana, eu realmente me diverti bastante, só que eu fiquei muito cansada. Passamos 4 horas de pé, considerando que eu tinha que chegar cedo lá, eu não almocei, então eu tava meio ali no final do tour ali da visitação, eu tava muito cansada. E aí eu realmente comecei a só esquecer tudo ali, não pegava muito bem todas as informações, mas eu realmente me dei pra experiência.
fucei bastante nas coisas e fiz algumas perguntas ali. Voltando à questão do fungo, realmente são questões muito precisas ali que você precisa, sabe, guardar essas informações e tal. E eu gostei bastante dessa coleção de hoje, é minha coleção favorita. Então, só pra finalizar, top 3, Fungi, Governo dos Fungos, depois Briófitas e aí sim as algas. Só um detalhe, na seção das algas tinha um material que veio total da Antártida. Então eles estão ali em exposição num armáriozinho e você consegue observar. Tem coisas muito pequenas a coisas muito longas, então genial. Beijo, obrigada e qualquer dúvida, comentários. Beijo.